Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos falando sobre o verdadeiro Evangelho. Estamos na terceira mensagem. Essas mensagens estão disponíveis no canal da igreja, no canal da internet. Os irmãos podem ter acesso a todas as mensagens desse ano, como também alguns estudos que aconteceram durante a semana. A palestra do irmão Messias, que ele fala sobre administração financeira, já está também liberado no canal. Quem não veio, ele dá uma aula sobre administrar os bens, né, a nossa casa, as nossas finanças. Nós tivemos aqui uma presença muito boa de irmãos e você pode ter acesso a esse conteúdo através do site da igreja, que é CIB Gramacho, www.cibgramacho.com.br, e também através do canal do YouTube, as nossas mensagens. Filipenses capítulo 2, do versículo de 5 a 11, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens tentando trazer à nossa igreja um crescimento devocional, doutrinário, para um evangelho puro e simples, um evangelho verdadeiro, que nós cristãos, como crentes, como batistas que somos o povo da Bíblia, o povo que estuda, que lê, e temos como prioridade pregar um evangelho verdadeiro em sua essência. Essa série de mensagens, ela tem como propósito de mostrar um evangelho conforme a palavra de Deus, o evangelho puro e simples, o evangelho sem fantasia, o evangelho sem barganha, o evangelho sem misticismo, o evangelho sem pressões psicológicas, um evangelho como ele é, simples e puro conforme a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que temos muitas igrejas, temos muitos pregadores, mas cabe a nós cristãos examinarmos tudo o que nós estamos ouvindo por aí. Como nossa igreja é uma igreja que preza e vela pela palavra de Deus, nós buscamos pregar um evangelho em que Cristo seja sempre exaltado, que a cruz seja o centro da nossa pregação e que o evangelho, aquele evangelho ao qual o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos, nós como igreja precisamos seguir. Infelizmente, devido a essa trajetória do crescimento evangélico no Brasil, nós precisamos de qualidade. Já estamos com números bastante significativos. Os evangélicos hoje no Brasil são um número expressivo. O movimento gospel chegou a uma máquina, a uma empresa por trás das questões religiosas, empresas de livros, de mídia, de música, e temos visto como o cristianismo tem se expandido. Mas muitas vezes os números não quer dizer qualidade, muitas vezes os números não quer dizer que é o verdadeiro evangelho. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos, né, a visão de muitos, os interesses de muitos seriam segundo as suas necessidades. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo. O evangelho é a cruz o centro, não é o homem o centro. Não é um evangelho em que sacia a necessidade de cada um aqui. É claro que o Deus que nós servimos é um Deus que cura, que salva, que liberta, que ouve as nossas orações. Mas independente da luta que eu e você esteja passando, o evangelho vai muito mais do que simplesmente bênçãos materiais. O evangelho verdadeiro vai além de interesses próprios, interesses pessoais.
como se a igreja estar num culto fosse uma troca. Eu vou para ser abençoado, eu vou para ter retorno do que o tempo que eu vou investir sentado lá para ouvir uma pregação. O evangelho que nós pregamos e ensinamos vai muito mais além do que essas coisas. E esse tem sido o tema que nós abordamos na semana passada, e hoje eu quero conversar com você sobre exatamente o evangelho, que é a restauração de todas as coisas. E esse texto, o qual nós acabamos de ler, ele vai trazer uma visão de um momento em que o escritor dessa carta, ao qual está preso, ele está trazendo uma palavra, o apóstolo Paulo, trazendo uma palavra de motivação para os irmãos. E é impressionante que essa carta ela é pequena, mas esse homem que escreve, ele está preso. Independente de estar preso, ou sujeito a ser morto, ser torturado, isso não impede a alegria do seu coração. Filipenses vai mostrar que o apóstolo Paulo, vivendo talvez num ambiente, num local que nenhum de nós gostaríamos de estar, não foi motivo de trazer ao seu coração a tristeza, pelo contrário, uma alegria ainda maior. Ele vai dizer no início desse capítulo: contemplai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas. E é impressionante como um homem preso, torturado, ou próximo de ser torturado, com a possibilidade de perder a sua vida, está alegre ao escrever essa carta. E aí nós vamos ver exatamente qual é o sentido desse evangelho que nós seguimos. O que é o evangelho? O que é ser cristão? Qual é o propósito de nós estarmos aqui nessa noite? Qual é o objetivo maior? É claro que todos nós temos as nossas necessidades, mas o evangelho é mais do que você, é mais do que a sua necessidade. O evangelho é muito mais do que provavelmente a sua doença, ou muito mais do que o seu desemprego. O evangelho é muito mais do que os seus interesses. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando nós falamos do evangelho, ele é boas novas, é uma boa notícia. Mas que boa notícia é essa? E parece que nós estamos numa série de mensagens mais comum, porque eu acredito que muitos já escutaram sobre isso. Mas nunca foi tão necessário escutar novamente. Nunca foi um período da época da igreja necessária de rever os nossos conceitos e avaliar o princípio do cristianismo. De onde nós saímos, por que nós saímos e por que nós estamos aqui. Eu fico, às vezes, assustado com o que eu vejo e que eu acredito que todos nós aqui já acompanham na internet, pela televisão. Como o evangelho tem sido uma troca ou simplesmente um conto de fada para muitos. As pessoas querem frequentar uma igreja não porque necessitam de seguir a Deus e reconhecem os seus pecados, mas estão numa igreja em busca dos seus interesses. Estão na igreja em busca simplesmente porque falta-lhe alguma coisa ou necessita de algo. E é isso que nós vamos conversar nesta hora. Primeiro ponto é que o evangelho é boas novas. É boas novas para a salvação dos perdidos. E por que isso acontece? Acontece porque houve uma queda. No início de todas as coisas, Deus criou o homem, a sua família original, e ela então peca, desobedece a Deus, são afastados de Deus. É a nossa fé, é a base da nossa fé. A partir do momento em que o homem é afastado, ele sofre as consequências da sua desobediência. A morte entrou no mundo. Deus criou o homem para ser eterno, mas o seu pecado levou a morte, e a consequência do pecado levou a destruição da humanidade, pelo primeiro homicídio. Caim mata Abel, e aí nós temos as dificuldades na humanidade, a idolatria, as feitiçarias, o corpo físico do homem, a sociedade ela sai do seu eixo. Deus não, como nós falamos domingo passado, Deus não planejou essas coisas que vemos hoje, tanta violência, tanta corrupção, tanta situações difíceis. O que nós precisamos entender é que isso é fruto do pecado, não foi um projeto de Deus. A desobediência levou à destruição todo mundo. E o homem hoje, a humanidade que nós vemos, há um desequilíbrio. A terra criada por Deus, ela fugiu do seu eixo. E quando nós falamos do evangelho, nós vamos dizer que é boas novas. Há uma boa notícia para todos nós. Há uma boa notícia para você nessa noite. Há uma boa notícia para você nessa noite, porque nada
está totalmente perdido. Ainda há esperança para a humanidade, ainda há esperança para todos nós. E quando nós observamos o texto do versículo 5 ao versículo 11, nós vamos ver que Deus está em movimento para restaurar essa humanidade. O homem caiu, se afastou de Deus, mas no Velho Testamento, como no Novo, nós vemos o movimento de Deus em busca desse homem. Deus poderia ter destruído tudo? É uma pergunta sempre básica da escola bíblica dominical. Deus não poderia, pastor, ter destruído Adão e Eva e ter feito tudo de novo? Sim, poderia, mas o seu amor o impediu. Todas as coisas são movidas pelo seu amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E nós vemos que o movimento de Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, desde o Velho Testamento ao Novo, é um movimento em busca desse homem, através da Arca de Noé, através dos profetas, através das leis. É Deus tentando se encontrar com o homem novamente, é Deus tentando resgatar esse homem. Então entramos no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus deixa o seu trono para se transformar homem. Ele se veste de pele humana, se limita a estar com sede, com fome, em busca desse homem. E se nós temos uma boa nova a dizer, o Evangelho é isto, é boas novas de salvação e poder para a salvação de todo aquele que crê. Deus não coloca um banquinho para acertar com uma gambiarra o erro do homem. Provavelmente lá na nossa casa, quando a coisa está dando errado, a gente improvisa, né? Vai lá, bota uma cortina, bota um amarrado, coloca um banquinho para tentar segurar alguma coisa. Nós fazemos isso, mas Deus não agiu assim. A Bíblia diz que Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. O homem havia pecado e se afastado, mas Ele então se reconcilia com o homem. Ele então se doa, Ele se coloca na posição do homem e substitui o meu sofrimento, o seu sofrimento, para a salvação. E se nós estamos aqui nessa noite cantando, nos alegrando, cantando músicas belíssimas, levantamos a mão, alguns choram, outros ficam emocionados, porque a nossa fé nos leva a crer que eu estava perdido e você estava perdido, mas Jesus não olhou para nossas falhas, Ele nos amou, Ele nos perdoou e nos deu uma nova história. Se há algo que temos nessa noite que nos alegrar, em um evangelho puro e simples, é isso. O evangelho que eu estava perdido, mas Ele me encontrou. Eu estava longe, mas eu não podia me salvar por mim mesmo e ninguém podia fazer nada por mim, mas Ele, pela sua graça, Ele se prontificou a assumir a minha culpa, a pagar o meu preço, e eu hoje posso dizer estou livre, e você pode dizer que está livre e pode alcançar a vida eterna através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Essa é o evangelho puro e simples que nós precisamos ter sempre em nosso coração. Então nós vamos ver, irmãos, nesse texto, a primeira característica que nos chama a atenção de um evangelho que restaura todas as coisas. Eu peço que passe, por favor, lá o data show. A encarnação. O texto vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus Cristo é Deus. Ele não é um espírito encarnado, Ele não é um espírito evoluído que andou entre nós. Algumas religiões e algumas doutrinas ensinam isso. A Bíblia diz que Ele veio em carne, Ele sangrou, Ele sentiu dores. A Bíblia diz que Ele chorou pelo seu amigo que havia morrido e Ele morreu. Jesus é Deus. Ele não é uma ideia filosófica, Ele não é um conto, Ele é real e Ele existiu e ainda existe através do seu Espírito Santo. Não é um espírito, como eu disse, que evoluiu, que andou entre nós, que pegou um corpo e simplesmente trouxe trazendo uma boa notícia para todos nós. Não, a Bíblia diz que Ele é o Verbo que habitou entre nós. Ele deixou o seu trono, entrou no ventre de Maria, uma mulher escolhida, agraciada.
Nós entendemos que Maria, entre todas as mulheres, foi agraciada. Nós entendemos que ela não faz milagre, ela não é a salvadora, Jesus é o Salvador, mas ela foi o instrumento para que o Verbo chegasse até nós. E esse Jesus encarnado, que veio a ser conhecido, amados irmãos, ele vive uma vida de renúncia, porque o texto diz que ele não usufruiu ser o próprio Deus. Ele abre mão da sua autoridade, ele abre mão do seu poder, sabe por quê? Por amar você, por querer salvar você, por salvar essa humanidade. E ele então se sujeita a ter fome, a ter sede, a andar por Jerusalém, a ser criança, porque veio do ventre de Maria. E é algo maravilhoso, que ele poderia até ter pulado algumas fases, mas não, ele se sujeitou a seguir todos os passos de nós como seres humanos. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele teve educação com seu pai, ele aprendeu uma língua, ele estudou. A Bíblia diz que ele foi, de repente, fugiu de sua mãe e estava com os escribas debatendo a lei. Então chega o auge do seu ministério, ele então começa o seu ministério, ele começa então a pregar e ensinar, e ele segue o fluxo normal de uma vida. Por que isso? Porque é o Deus que se encarna. Ele era 100% homem e 100% Deus. 100% homem porque teve sede, teve fome, sentiu dor e morreu. Mas ele foi Deus porque ele curou, porque ele libertou e porque ele esteve entre nós, perdoando pecados. Era necessário que essa encarnação viesse a acontecer. O Evangelho é algo maravilhoso, porque, irmãos, não é a notícia dos deuses gregos. Já viram, quem estudou um pouquinho, né? Quem já viu o filme também, como funcionam os deuses gregos? São deuses valentes, fortes, que vêm para dominar, que vêm para possuir, como a história de Poseidon, porque são filosofias, não estamos dizendo que deuses gregos existiram, nós cremos somente num Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Mas na filosofia, os deuses são sempre valentes e fortes, dominam, têm poder do raio, do trovão, do fogo. Aí quando você entra no Deus cristão, quem ele é? Um filho de carpinteiro, que viveu entre nós, que teve fome e sede, que foi crucificado e morreu. Qual Deus morre? Qual Deus grego, qual deuses da história, da mitologia, que chega ao ponto de ser servo? Porque o texto vai dizer que a sua reencarnação, ele não sentiu o desejo de ser como Deus, usurpou ser Deus, mas ele se transforma como servo, fazendo-se semelhante a homens. E o Deus que nós servimos, desse evangelho maravilhoso, que é o evangelho da cruz, é de um Deus que se esvazia para alcançar a humanidade. E se isso, irmãos, não constrange você, e se isso não alegra o seu coração, você precisa rever os seus conceitos, porque não há um outro Deus como o nosso Deus, não há um outro Cristo como o nosso Cristo, não há um outro Deus que nos amou de tal forma, que entrega a sua vida por nós, porque isso é evangelho. Evangelho não é geladeira, evangelho não é carro, e nem a promoção de empresa. Evangelho, independente da sua doença, não quer dizer que você vai ser curado. Evangelho é salvação de todo aquele que crer. Evangelho é salvação de que quando nós fecharmos os olhos nesse mundo, não importa a sua situação financeira, não importa se você mora no melhor apartamento do Rio de Janeiro, não importa se você está empregado ou não, não importa se você só tem uma sandália no pé, esse Evangelho diz que ele recebe a todos, sem acepção de pessoas. Louvado seja Deus por isso, que nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, de subir nenhuma escada, de caminhar daqui para alguma cidade do Brasil. Esse Evangelho traz sobre nós o poder de Deus para a salvação que todo aquele que crer. De um ventre de uma mulher, sujeito a todas as coisas como nós, o nosso Cristo esteve na nossa posição como homens hoje. A encarnação, o Verbo que se fez carne. O segundo ponto que nos chama a atenção nesse texto é a substituição. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa submissão que nós podemos acompanhar, irmãos, é o sentimento de ser humilhado. Eu quero dizer uma coisa a você: ninguém humilhou a Jesus.
Ninguém nem humilhou e nem o matou. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. A humilhação que ele vive é a humilhação de estar limitado como homem, como eu e você. O cristianismo é um Deus que se faz homem e habita entre nós. Ele larga toda a sua autoridade, a sua patente, para simplesmente viver as nossas dores, por obediência ao seu Pai. Ele se coloca na posição de servo. O Deus que nós cantamos nessa noite, o Cristo que nós adoramos nessa noite, o Cristo que nós lemos a palavra, a qual Ele deixou para nós, e o Cristo que nos garantiu vida eterna e que irá buscar a sua igreja e que nos garantiu um local de paz, Ele se tornou homem e viveu como nós. Ele nos substituiu, Ele assumiu a nossa função, Ele assume a nossa culpa. É como se você estivesse com alguma dívida, e eu acredito que ninguém tem dívida aqui nessa noite, todos estão quites, está todo mundo bem de vida, mas vamos dizer que você tem um nome sujo, e você precisa urgentemente de limpar o seu nome para conseguir alguma coisa, uma promoção, ou fazer um concurso, eu não sei, vamos fazer uma suposição, e alguém de repente olha para você e é solidário a você, e sente a sua dor, e fica preocupado com você, e por amar você, ele vai lá, abre mão das suas economias, ele abre mão daquilo que ele guardou por muito tempo, suor do seu rosto, trabalhou, abriu mão do seu conforto, para simplesmente passar para você, limpar o seu nome, e você conseguir os seus objetivos, sem garantia de ter de volta. Quando nós olhamos o sacrifício de Cristo, ao qual Ele nos substitui, esse desejo de tudo deu errado, e Ele agora começa a buscar, nada mais é, irmãos, do que amor. Porque eu quero dizer uma coisa aos irmãos aqui, Jesus não tinha obrigação de salvar ninguém. Sabe por quê? Porque fomos nós que desobedecemos. Jesus não tinha obrigação de abençoar você, não, porque você desobedeceu. Se Ele salva, é porque é graça, e a Bíblia vai dizer que é favor sem merecimento nenhum. Eu estava perdido, você estava perdido, a condenação eterna do inferno. E aí Jesus olha então e fala, não, eu quero dar uma chance a essa irmã, a esse irmão, eu quero dar uma chance a essa pessoa aí. Ele andou tão errado, ele nunca ligou para a minha palavra, mas eu quero buscá-lo, eu quero tomar o seu lugar. E ele então assume na cruz a morte, para que, em obediência ao Pai, a morte de cruz trouxesse libertação para mim e para você. Se nós temos que cantar nessa noite, se nós temos que nos alegrar nessa noite, é muito mais, irmãos, do que bênçãos materiais. Se nós temos que nessa noite nos alegrar e orar e caminhar para cá, para adorar esse Cristo, porque o que Ele nos deu é muito mais do que uma situação financeira, porque a salvação ninguém poderia resolver. Talvez a sua doença, um tratamento médico, um remédio resolva. Talvez a sua dívida, se você trabalhar um pouquinho e economizar, você vai conseguir pagar. Talvez esse emprego que você ainda não tem, você vai correr atrás, entregar currículo e Deus vai te abençoar. Mas o pecado que nos separava de Deus, nada e nem ninguém poderia resolver, a não ser um próprio Deus que assumisse o nosso lugar e pagasse a nossa dívida. Se nós somos livres nessa noite, nós precisamos ter esse pensamento, que o Evangelho é boas novas de salvação para todo aquele que crê. E é isso que a nossa fé precisa fazer. Eu já estou caminhando para o fim. A nossa fé precisa nos impulsionar, irmãos, a viver esse Evangelho como boas novas. Nós precisamos ser impulsionados por esse Evangelho para sair de casa e caminhar para cá, não é com peso, não é quando dá, não é quando eu estou afim, porque quando o Evangelho faz sentido na nossa vida, esse Evangelho não é o Evangelho de coisas, de objetos, de barganha, de troca, mas quando o Evangelho é esse Evangelho, aquele Cristo subiu na cruz por mim, meu irmão, vou dizer uma coisa a você, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem calor, que vai fazer você parar. Quando esse Evangelho faz sentido, como eu conheço irmãos que estão no interior do estado, andam a pé quilômetros e quilômetros para assistir um culto,
como tem jovens que largam a sua profissão, quando eles entendem esse evangelho, e quando o Espírito Santo de Deus traz a chamada sobre eles largam a sua profissão, carreiras promissoras, um futuro imenso, para simplesmente se colocarem voluntários aí ao campo missionário. Mas como assim? Você vai para um outro país, vai ficar no meio de um outro povo, falando uma outra língua, com outra cultura, com outro costume, comendo uma comida que você de repente nem gosta. Mas o amor a esse evangelho, o desejo de anunciar essas boas novas de um Deus que morreu e que assumiu a cruz para que eu e você fosse salvo, esse evangelho é tudo, em todos. E eu conheço jovens, eu conheço homens, eu conheço mulheres que deixaram a sua profissão simplesmente para ser impulsionado pela sua fé, de fazer para a glória de Deus, de se entregar para a glória de Deus. E esse é o evangelho que nós vivemos. Há quantos e quantos irmãos que às vezes doentes, no leito de morte, você vai visitar e ele está lá, sofrendo, sentindo dor, mas um sorriso nos lábios, cantando, canta esse hino para mim, canta esse hino para mim, eu gosto desse hino aqui, traz a música. Não há espaço para sofrimento, não há espaço para tristeza, não há espaço para dor da alma, porque eles sabem que o corpo físico pode estar sofrendo, mas há um lugar que ele garantiu para todos nós, e é para lá que nós vamos, é para lá que ele garantiu a mim e a você estar. Porque a sua fé impulsiona a crer, porque Deus resolveu descer esse caminho, ele desceu as escadas, ele se formou homem, ele caminhou pelo chão de terra, ele esteve com os seus discípulos dentro de um barco, no momento de uma pescaria, ele esteve com a mulher, ele esteve com o leproso, ele abraçou a criança, deixe vir, porque eles pertencem ao reino dos céus, um Cristo que sobe na cruz e diz, está consumado, está feito. E louvado e engrandecido seja esse evangelho que nos traz esperança e nos traz paz. É claro que todos nós vivemos dores e sofrimentos na vida, mas quando a nossa fé nos impulsiona, quando a nossa fé nos diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, quando a minha fé me impulsiona, as coisas estão difíceis hoje, mas eu creio numa porta que ele vai se abrir, e mesmo que não se abrir, ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aprendemos isso com Jó. Evangelho de boas novas, de salvação, o Deus que recebe a cruz com um propósito de salvar a humanidade perdida. E o terceiro ponto nos chama a atenção nesse texto, a restauração. Por isso, também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. As boas novas do Evangelho é que a cruz não é o fim. Você pode repetir comigo nessa noite? A cruz não é o fim? A cruz não é o fim, porque ele morre na cruz, mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Mas ele tomou o nosso lugar, ele pagou o preço, e na cruz do Calvário ele entrega a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, diz a palavra de Deus, mas tenha a vida eterna. A nossa fé é uma fé da ressurreição. É por isso que o nosso culto, irmão, não é algo morto, nem pode ser. O nosso culto tem que ser cultos alegres e vibrantes. Sabe por quê? Porque é uma celebração à vida. Você tem que começar a cultuar, não é quando começa a cantar o hino aqui não. Você tem que começar a cultuar lá na sua casa. Quando você começa a colocar a meia e colocar o sapato, e botar o vestido e se maquiar, vim para cá sabendo por que você vem. E o culto começa lá. Quando você junta os seus filhos, pega suas crianças, bota dentro do carro, vem de onde, vem a pé, vem andando. Porque você vem para a celebração à vida. Porque o nosso Cristo está vivo, porque o seu nome é sobre todo nome, porque não existe um outro nome igual a dele, porque o Cristo que nós servimos é o Cristo que faz milagres. Nós não devemos viver baseado em estatísticas do mundo. Tem gente preocupada com a economia, tem gente preocupada com a política, tem gente preocupada com tanta coisa. Nós não somos, vivemos nesse mundo, nós não somos daqui, irmãos, há uma terra preparada para nós. É claro que você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que lutar.
mas eu creio num Cristo que a cruz não venceu, e que Ele está vivo, e Ele ouve a nossa oração. E se nós estamos aqui nessa noite, cremos pela fé que Ele está conosco nessa noite, porque o seu Espírito, o Espírito Santo, Ele que traz vida à igreja, está dentro de nós, está no nosso meio. Então o culto ele tem que ser uma celebração, ele tem que ser um momento de alegria. Por quê? Porque a cruz não é o fim. Nós somos o povo da ressurreição, uma nova história, uma nova vida, uma nova esperança, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós não podemos esquecer que Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Senhor da sua vida, meu irmão. Você pode dizer: pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Eu posso imaginar, mas eu quero te dar uma notícia só para te lembrar. O Senhor Jesus, a cruz não foi o fim, a ressurreição, Ele está vivo e Ele é o Senhor da sua vida. É Ele que cuida de você, Ele que ampara você, o seu destino, a sua história está na mão dEle. A sua doença, a sua enfermidade, a sua luta, o desemprego está na mão dEle, porque nós somos dEle. Tudo foi feito por Ele, para Ele foram todas as coisas. Se a nossa vida cristã não for uma celebração, irmãos, nós precisamos mudar os nossos conceitos, precisamos rever o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe por quê? Porque não há nada, não há morte, não há vida, não há nada que vai fugir da presença desse Cristo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos prestar conta. Mais cedo ou mais tarde, todo joelho se dobrará, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Esse é o Evangelho de boas novas. Mas nós louvamos a Deus que a Bíblia, ela vai dizer que tanto vivos como mortos, nós somos do Senhor. A ressurreição marca um novo tempo, a ressurreição marca uma nova história, um novo momento para todos nós, porque Ele desceu as escadas, se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o seu Espírito e Ele nos deu uma promessa: Ele irá buscar a sua igreja. E eu não sei se você está aguardando, eu nem sei ainda se você crê nisso, mas uma coisa eu quero dizer a você: a palavra de Deus, ela cumpre, ela é real e as suas promessas permanecem ainda hoje. O que nós precisamos nessa noite de como as coisas foram restauradas, é porque o perdido foi encontrado, é porque aquele que estava desacreditado foram coberto através da cruz de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. E se nessa noite nós temos algum motivo de nos alegrar, antes de pedir, é agradecer. Agradecer pela sua morte, agradecer pelo seu sangue, agradecer pelo seu perdão, agradecer porque Ele nos escolheu, agradecer porque Ele nos deu uma nova chance, agradecer porque Ele nos incluiu nos seus planos, agradecer porque Ele lembrou-se de nós. Antes de pedir, nós precisamos agradecer, porque se é um culto, o culto é de celebração, porque Ele morreu e está vivo e veio trazer vida e abundância para cada um de nós. Paulo está preso e ele vai dizer que para contemplar sua alegria, porque a visão de Paulo não era aquela visão que ele estava tendo da prisão. O Paulo estava preso, mas ele estava livre de alma, porque não era as correntes, não é o soldado romano que estava com a espada pronto a cortar a sua cabeça. O que Paulo estava dizendo é que as correntes e as grades não aprisionavam, porque a sua alma estava além dessas coisas, porque ele acreditava num Cristo que havia sido homem submetido à vontade de Deus, que se humilhou, mas que deu a ele um nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, a qual o Pai foi glorificado. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a sua preocupação, eu entendo que talvez você esteja vivendo momentos de dificuldade, mas se há algo nessa noite que Jesus Cristo pode fazer, é pegar e escrever o seu nome no livro da vida e mudar a sua história. Eu não vou dizer a você que amanhã tudo você vai encontrar diferente como uma porção mágica. Eu não vou dizer a você que você vai chegar na sua casa agora e vai encontrar o que você tanto deseja lá. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus vai te dar força para conquistar, Deus vai te dar força para vencer, Deus vai te dar força para chegar aonde você quer.
porque isso é o Cristo presente e vivo entre nós. Ele não abandonou você, Ele continua cuidando de você, Ele continua velando por você, mas é necessário que você se lance aos seus pés e busque um evangelho de encarnação, porque Ele se fez homem, um evangelho de substituição, porque Ele tomou o nosso lugar, e um evangelho de restauração, porque Ele mudou todas as coisas, e aquilo que está quebrado, Ele pode consertar. Aquilo que foi desfeito, Ele pode fazer. Aquilo que foi tomado, Ele pode restaurar para a glória do seu nome. Mas antes de todas as coisas, Ele pode te dar uma nova vida, um novo nome e uma nova esperança, porque Ele veio buscar o que se havia perdido, e nós nos encontramos com Ele através da sua palavra. Convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos entoar o hino Pai Nosso, baixinho. E eu quero pedir a você, meu amado irmão, já estamos terminando o culto, dentro do nosso horário, a que você faça uma reflexão nessa noite. O Senhor te trouxe aqui, não foi por acaso. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você está passando, mas esse evangelho é um evangelho de restauração. Você está afastado do Senhor, você se desviou, você viveu longe do caminho do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: a ressurreição é a oportunidade de mudança, e Ele pode fazer tudo novo nessa noite, mas é necessário que você creia, que você acredite e que você entregue a sua vida.